A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos falando de coisas tão profundas que às vezes nos preocupa um pouco. O Sermão do Monte é a expressão moral mais elevada que já foi pronunciada na face da terra. É tão elevado que a maioria de nós, quando lê, tem a tendência de dizer: não dou conta disso não, isso não é para mim. Nós hoje vamos começar a estudar partes desse Sermão do Monte que às vezes vai assustar você, dada a altura que Deus está nos levando e a padrões tão altos. Nós estamos tão acostumados com religião superficial, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós brasileiros transformamos o cristianismo numa coisa tão rasa, tão superficial. Na maioria das igrejas, ser cristão é simplesmente participar de uma festa. Não há uma preocupação realmente ética. Não há uma preocupação realmente moral. De ter uma conduta elevada, nobre, acima, sabe, dos padrões deste mundo, dos reinos deste mundo. Os padrões que regem os relacionamentos comerciais e sociais da nossa sociedade, tão fariseus, tão hipócritas. E eu gostaria de desafiar você. Enquanto você ouve, enquanto você recebe a instrução da palavra de Deus nessas coisas tão elevadas, tão maravilhosas, abra o seu coração para entender que isso não é humano. Isso não é algo que nós praticamos pelo nosso esforço próprio. Isso é algo que o Espírito de Deus nos leva a praticar, nos leva a viver. É o Espírito do Senhor que vai conduzir você a esses lugares altos nele. Portanto, dependa dele. Reconheça a sua limitação, a sua incapacidade de cumprir. Mas, por outro lado, não fuja. Não tem aquela postura tola de dizer: não dou conta mesmo, Deus compreende isso e pronto. Não. Quantos aqui creem que foram transportados para o reino dos céus? Então, é a lei que rege você, é essa. Existem coisas que as leis do mundo permitem, mas que a lei do reino dos céus não vai permitir. Nós vivemos uma época tão estranha, onde certas práticas abomináveis são cultuadas e tidas como modernas, como o aborto, por exemplo. A lei permite você abortar. Mas será que a lei do reino permite você abortar? Essa que é a grande questão. Pastor, mas eu estou aqui no mundo. Eu estou aqui no mundo, mas você não é desse mundo, entenda isso. Você é um ET. Fala para o seu vizinho, você é um ET, fala para ele. Não é porque você é feio, não. Pelo contrário, você é um ET porque você é de outro reino. Está me entendendo? Você é de outro reino. Dentro de você foi colocado um vírus de outro planeta, de outro reino. É o vírus da vida de Deus. Não é desse mundo. Não é desse mundo. E você foi feito filho de Deus, porque entrou dentro de você. Essa ilustração às vezes é tão ruim, mas é a melhor que eu consigo encontrar. O que significa ser um filho de Deus? Significa que houve um dia que a semente de Deus, eu vou chamar ela do vírus santo de Deus, entrou dentro de você. Só que, todos os irmãos sabem, todo vírus tem um tempo de incubação. Você não sabe disso? Por exemplo, uma pessoa que contrai o vírus da AIDS, ela se torna aidética automaticamente? Não. Aquele vírus fica incubado dentro dela muito tempo. E ela tem uma vida normal. Mas um belo dia, aquele vírus se manifesta. E então todo mundo percebe que ela é aidética e ela então vem a morrer. Assim acontece conosco. Hoje, olhando para você, ninguém acredita que você é filho de Deus, acredita? Você é filho de Deus? Comedor de piqui com arroz igual eu? A pessoa fica até ofendida. Você acha só você que é filho de Deus? Fala, não acho que sou só eu, não. Mas tenho certeza que não são todos. Porque dá para perceber também um pouco. Mas hoje não tem muita diferença entre você e qualquer outro. Mas esse vírus que foi colocado dentro de você, sabe o que vai acontecer? Hoje ele está incubado. Mas está chegando a hora em que vai se manifestar essa santa doença. E todos verão a glória dos filhos de Deus. E vai acontecer um dia, vai acontecer um negócio tremendo com você. Você vai começar a brilhar, brilhar. E o seu rosto vai brilhar. E vai transfigurar uma glória. E vai entrar como verdadeira erupção, uma glória celestial em você. E vão dizer, você era um ET disfarçado. Vão dizer isso de nós. Mas não se preocupe com isso. Naquele dia, todos verão quem são os filhos de Deus. Hoje está incubado, está aí dentro. É dentro de você. Deixe que essa vida dentro de você conduza. Essa vida vai orientar você o que é certo, o que é errado, o que é apropriado, o que não é. Essa vida que vai capacitar você
o mesmo Deus que faz a exigência, Ele nos capacita a cumpri-la. Vamos dizer isso junto? Digo, o mesmo Deus que nos faz a exigência, Ele nos capacita a cumpri-la. Vê que Deus maravilhoso é esse. Ele chega e fala, o negócio é o seguinte, ô Nilva, você não pode ficar mais nem irada com seu marido. Aí você fala, eu queria até matar ele da semana passada. Porque a coincidência é mera coincidência. Quem sou eu? Quem sou eu, pastor? Eu falo, você de fato não é ninguém, mas agora tem alguém que vai carregar você. Ele chega e te capacita. E de repente você olha para o seu marido e sente uma ternura por aquele homem. Você fala, isso é maravilhoso. Todo mundo fala, ele enlouqueceu de vez. Você fala, não é loucura, isso é a vida de Deus que faz isso dentro de mim. Ele me exigiu, mas Ele mesmo veio cumpri-la. Amém? A vida cristã, então, é caracterizada por duas substituições. Uma foi na cruz, onde Ele morreu no nosso lugar. Outra é no nosso dia a dia, onde Ele quer viver no nosso lugar. Amém? Entendem isso? Hoje gostaria de avançar no nosso Sermão do Monte. E gostaria de ver com você do verso 21 em diante. Pegue na sua Bíblia, capítulo 5 de Mateus, verso 21. Eu sei que nós estamos indo quase versículo por versículo, mas o Sermão do Monte é tão extraordinário, é tão maravilhoso, que nós temos de ir assim. Temos que ver tudo, porque isso faz parte da nossa vida. Como é que você pode dizer que você é cristão, se você não está preocupado em entrar nesse padrão elevado do reino de Deus? Somente esses que praticam esses padrões elevados vão receber a recompensa naquele dia. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é receber a recompensa. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser discípulo. O Senhor não quer simplesmente ter membros de igreja, Ele quer ter discípulos. Quantos querem ser discípulo do Senhor Jesus aqui? O discípulo fala, esse é o padrão, eu vou viver esse padrão. Custe custar, doa quem doer, haja o que houver, eu vou entrar no padrão. Eu quero ser conformado, entrado na forma da vontade de Deus, quero agradar a Deus, porque eu não sou desse mundo mais. Eu rejeito esse mundo me dá indignação. Você não fica indignado? Vocês viram ontem lá no Rio de Janeiro o que aconteceu? Não fica indignado com aquilo? Uma pessoa possessa de todo pensamento mundano, de ambições mundanas, simplesmente matou o outro por nada. Uma pessoa que estava indo trabalhar, num dia normal da sua vida, nos seus detalhes da vida dela, pegou um ônibus, como faz todos os dias, mas um belo dia havia alguém lá dentro, com uma arma na mão, que simplesmente matou. Enfiou a arma na sua boca, humilhou, torturou, fez ela sofrer, isso publicamente, para a televisão, para todo mundo ver. Se você ao ver isso, você não clama, venha o teu reino, Jesus, venha o teu reino. Se você não consegue clamar ao ver isso, você ainda não pode dizer que é filho de Deus. Porque os filhos de Deus, quando veem isso, eles suspiram dentro de si. Aquele suspiro profundo, aquele gemido, eles dizem, venha o teu reino, porque no reino de Deus haverá justiça. No reino de Deus não haverá esse tipo de coisa. E Ele vem para reinar. Sabe, não estou falando do céu, o lugar para onde nós iremos. Não, é aqui na terra. O reino de Deus virá aqui para a terra. É aqui na terra que vai chover justiça do céu. É aqui na terra que Deus mesmo vai reinar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso vai acontecer. Eu estou dizendo para você que vai acontecer, não é porque eu estou dizendo. É porque a palavra de Deus diz. Eu estou aqui apenas para testemunhar e para comunicar a você que o reino de Deus vem. Mas clame por Ele todos os dias. Ao ler o jornal, diga, venha o teu reino, Senhor. Ao ver a corrupção, venha o teu reino. Ao ver a corrupção na política, venha o teu reino. Ao ver a corrupção até dentro dos tribunais de justiça, no meio dos juízes, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Reino de retidão, reino de graça, reino de poder, reino de vida, reino de justiça. Quantos podem dizer, venha o teu reino? Verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz,
o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Esse texto, Jesus novamente está excedendo a lei. Ele disse, ouviste o que foi dito, não matarás. E quem matar, estará sujeito ao julgamento. Mas ele disse, eu porém vos digo. Quando ele diz, eu porém vos digo, ele está fazendo o quê? Está excedendo. Excedendo. E o que ele diz? Olha a sequência do pensamento. Eu porém vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, está sujeito a julgamento. Então, o primeiro nível, o nível de irá contra o irmão. Depois ele diz, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E no final diz, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. São 3 níveis de julgamento aqui. Alguém diz, pastor, essa mensagem aqui é para nós? Nós que aceitamos a Jesus? Nós que somos salvos? Sim, é para nós. O Sermão do Monte não é para as pessoas que estão lá fora, que não estão buscando a Deus, que não têm um coração para Deus. Essa mensagem é para nós que conhecemos o Senhor e queremos fazer a sua vontade. Então, pastor, nós seremos julgados? Sim, nós seremos julgados. Mas, pastor, eu já sou salvo. Os salvos não serão julgados. Engano seu. Nós seremos julgados também. Não para perdição. Não para condenação. Mas seremos julgados, sim. A palavra do Senhor diz, abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Eu sei que as pessoas que às vezes ficam um pouco perplexas com as coisas que nós falamos. Deixa eu dizer algo para você. Vivemos uma época onde os pregadores não estão preocupados em realmente ensinar a palavra de Deus. Eles querem falar coisas que agradam o ouvido das pessoas. A maioria dos pregadores querem falar apenas das coisas gostosas, as coisas boas. Querem falar apenas daquilo que dá alegria e pode atrair as multidões. Mas eles evitam falar das coisas que são sérias, do comprometimento, do discipulado. Por quê? Porque essas coisas não atraem. E fazendo isso, eles deixam de ensinar a maior parte da palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos ensina que haverá um julgamento para aqueles que já aceitaram a Jesus. Olha o que diz, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa, vamos ler juntos? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do... Todos nós seremos julgados. Vamos receber de acordo com o bem ou com o mal que tivermos feito através do corpo. É por isso que Jesus disse, qualquer que sem motivo se irá contra seu irmão, está sujeito a um julgamento. Qualquer que lhe chamar, qualquer proferir um insulto, está sujeito ao julgamento. Qualquer que chamar tolo, está um beici de pulga do inferno. O que significa isso? Significa que a nossa ira é progressiva. O Senhor nos mostra que não matar é apenas o ápice. Precisamos de cortar desde o começo. Mas significa que toda ira é pecado, meus irmãos? Toda ira é pecado? Ficar irado é pecado? Quando é que se torna pecado? Por 2 motivos. Primeiro, você quer ler isso na Bíblia? Abre lá em Efésios. Às vezes a gente pensa que toda ira é pecado. Não, nem toda ira é pecado. Existem iras que não são pecaminosas. O próprio Deus fica irado. Jesus ficou irado, não ficou? Teve um dia que ele chegou no templo, ele virou as mesas dos cambistas e falou, olha, não faça da casa do meu pai covil de salteadores. Ele ficou irado naquele dia. E ele não pecou. Portanto, tem uma ira que não é pecado. E tem uma ira que é. Como saber qual ira que é pecado? Vamos entender. Efésios 4, 26. Diz assim, Efésios 4, 26. Vamos ler juntos? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Muito bem. Paulo fala, você quer ficar irado? Pode ficar. Tem situações que é legítimo ficar nervoso. Ficar irado. Não é verdade? Vou te dar uma situação prática. Às vezes você chega no aeroporto, você tem um compromisso sério na outra cidade. Aí você chega lá e acontece o quê? O voo está atrasado. O que você fica? Fica feliz? Fala, glória a Deus, está atrasado. Nada me atinge.
Eu fico, não é possível um negócio desse. Eu tenho que estar lá, agora eu vou atrasar, porque o voo está atrasado. Olha, é normal ficar irado nessa situação. Entendeu? Há uma razão justa, há um motivo justo para essa ira. Mas essa ira não pode ir muito longe. Entende? Ela não pode ir muito longe. Quando é que essa ira vira pecado? Quando essa ira começa a fazer algumas coisas. Primeiro, quando ela resolve chamar alguém de tolo, quando ela resolve proferir insulto, aí virou pecado. Aí o voo está atrasado, eu fico observando. E eu, por mim mesmo, eu não ando de avião, que eu não tenho dinheiro para isso. Mas como as pessoas me convidam a pregar nas igrejas, elas pagam. E eu acho que eu nunca andei de avião tanto na minha vida. Porque tem enjoado de avião. Atualmente eu falei, avião, muito desconfortável esses aviões. Tô metido, não tô? Mas não é com dinheiro meu. Eles me convidam, eles pagam. Mas sabe o que acontece? Eu fico observando os aeroportos. A gente pensa que o pessoal mais elegante, o pessoal mais culto, os mais ricos, são os mais educados. São nada, meus irmãos. São nada. É uma tropa. De vez em quando chega no aeroporto, aí de vez em quando o assento é livre, não é numerado. Ou seja, quem entra primeiro no avião pega o melhor lugar. Na hora que a aeromoça lá, a comissária chama, voo tal, vai ter entrada agora. Todo mundo atropela um ao outro. Aquele monte de mulher elegante, com aquelas bolsas importadas, aquelas malas lindas, aquela roupa maravilhosa, tudo pisando uma na outra, com salto fino, assim, dando umas saltadas uma na outra. Eu falo, o que adianta essa elegância toda, esse monte de, vou falar, né? De sem educações. E quando o voo atrasa? Tadinho do funcionário da empresa de aviação. Ele não tem culpa de nada. Mas o pessoal vai lá, bate, xinga, eu quero os meus direitos, e pega no colarinho do sujeito, e às vezes dá maior quebradeira no aeroporto. Por causa disso. Cultura não faz de ninguém filho de Deus, tá me entendendo? Cultura não muda as disposições internas do seu coração. Se você é iracundo analfabeto, vai ser com doutorado e tudo. Porque doutorado não muda coração de ninguém. Doutorado não muda as taras que está dentro do íntimo. Não tira. Talvez a pessoa que tem mais cultura, ela tem mais freio. Ela tem mais coisa para segurar ela. Mas não muda a natureza por dentro. O único que pode mudar a natureza por dentro é o poder do Espírito Santo de Deus dentro de nós. É o único que muda. Não é verdade? Então a ira torna-se pecado quando ela parte para algum tipo de ação, de insulto, de palavra. Nunca chame ninguém de palavra de insulto. Sabe, nunca profira contra ninguém palavras negativas. Eu sou contra até colocar apelido nas pessoas. Porque apelido é um insulto. É um insulto contra as pessoas. Tinha um pastor na nossa igreja, tem ainda, né? Chama-se Marcelo. O nome dele é Marcelo. Mas antes, o apelido dele era Telão. Adivinha por que é Telão? Porque ele é grande. Não diga gordo, porque gordo é uma palavra muito negativa. Eu não gosto dessa palavra também. Eu já banei ela do meu dicionário. Então, como ele é muito grande, todo mundo dizia, telão, telão. Até eu falava isso. Achava carinhoso. Até que um dia eu perguntei para ele, falei, telão, você gosta que chamam você de telão? Aí você vê o olho dele até molhado, né? Ele fala, pastor, eu detesto. Eu odeio. Mas eu não posso falar, porque se eu falar, vão chamar mais ainda. Eu falei, irmão, nunca mais chamarei você de telão. E nunca mais chamei. Por quê? Porque eu reconheço que tem apelidos que são bons, né? Chuchu, Pitucha, né? Lindinha. São apelidos bons, eu deixo você colocar. Mas tem apelidos que são terríveis, que trazem marcas interiores. E são frutos de um rancor, de um ódio, de uma inveja colocada por dentro. Aquela postura terrível. Se eu não posso, presta atenção nisso, se eu não posso ter o que ele tem, que pelo menos eu possa diminuir para ficar do mesmo tanto que eu sou. Então é o quatro olho, né? É o bocudo, narigudo, barbatana de tubarão. Sabe o que é barbatana de tubarão? Tem um pastor na nossa igreja que tinha esse apelido. E eu falei, mas o que é isso, irmão? Barbatana de tubarão. Ele falou, pastor, você nunca me viu nadando de costa. O nariz dele, tadinho. Eu jamais iria imaginar, né? Pensei que era alguma coisa assim, de esporte. Era o nariz dele, de costa, achava que era o tubarão. Tem maldade pior do que essa?
A ira é algo terrível. Mas tem um segundo motivo, ou uma segunda situação, onde a ira vira pecado. Quando é que ela vira pecado? Quando o sol se põe sobre ela. Ira que demora a sair, vira comida de demônio. Entendeu? Você tem até 6 horas da tarde, na época do inverno, e até mais ou menos 7:30 da noite, para resolver a questão da sua ira. Se você continua irado depois disso, e amanhecer o dia irado, vou dizer algo para você. Essa sua ira, ela já virou algo demoníaco. Demoníaco. Tem um texto da palavra de Deus que conta a história do rei Saul. Eu não planejei ler esse texto, mas queria muito ler com você. Pega a sua Bíblia, abre lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, verso 6, diz assim: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de músicas. E as mulheres se alegravam, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Olha o verso 10, o que diz? No dia seguinte, diga, o dia seguinte, um espírito maligno se apossou de Saul. E olha o que dizia, que teve uma crise de raiva em casa e tentou matar Davi. Presta atenção, essa expressão no dia seguinte é muito séria. A Bíblia fala que Davi saiu para a guerra e ele venceu. E as mulheres começaram a cantar: Saul venceu os seus milhares, mas Davi venceu os seus 10 milhares. Saul não gostou, ficou com despeito, ficou com inveja. Inveja é uma coisa maligna, meus irmãos. A maior parte das pessoas não assume que tem inveja, não é verdade? Não assume que tem inveja. Eu gosto sempre de contar uma ilustração para explicar o que é inveja. Certa vez, perguntaram para um homem de Deus o que era inveja. E ele contou uma história. Ele disse o seguinte: um dia, Deus chegou para uma pessoa e falou para ela: olha, eu vou dar para você, ou vou fazer com você, o mesmo que fiz com Salomão. Você pode pedir o que você quiser, que eu vou dar para você. Só tem uma condição: o que você pedir, eu vou dar o dobro para o seu irmão. Ele pensou, sabe o que ele pediu? Quero ficar cego de um olho. Porque o seu irmão fica cego dos dois. Porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. E eu não posso perder minha majestade. Isso é inveja. E Saul sentiu inveja e ficou irado com aquela situação. E na sua ira, a Bíblia fala que a ira durou até o dia seguinte. E no dia seguinte, um demônio entrou dentro dele. Que coisa séria isso. Um demônio entrou dentro dele no dia seguinte. E significa o quê? Que ira é alimento de demônios. Ira é alimento de demônios. Se a sua ira durar mais de um dia, ela já não é mais algo natural. Tornou-se algo espiritual. E tem que haver agora libertação. As coisas de Deus são sempre assim, meu irmão. O primeiro copo de bebida é você que bebe. Por curiosidade, por vontade, porque alguém te deu. O segundo copo você bebe porque você gostou do primeiro e ficou com desejo. Mas o terceiro você bebe porque um demônio entrou na sua vida agora. Entenda, 1, 2 e 3 aqui é só uma ilustração. É um processo. No começo você faz porque você queria fazer por algum motivo. Depois você passa a fazer porque tem desejo, você sonha com aquilo. Mas por fim você não consegue parar de fazer mais. Sabe por quê? Virou escravo de um demônio. Isso acontece com a ira. Portanto, se a ira tem tomado conta da sua vida, tornou-se característica sua. Tem pessoas que são iracundas, já viram pessoas assim? Mal-humoradas. Elas já acordam de manhã mal-humoradas. Tem gente que não tem motivo, ela já acorda assim, com raiva. Com raiva de quê? De qualquer um passar na frente dela. Isso é natural, isso é espiritual. Você quer saber se a sua ira é espiritual? Vê se ela tem motivo, vê se ela tem razão. Vê se a reação bate com o problema. Probleminhas pequenos, às vezes, têm uma reação tão grande. Fique desconfiado. É sinal de que tem demônio atuando atrás. Sabe? Um estímulo pequeno. Só porque alguém pisou no seu pé, você dá um tiro nele. Tem demônio atrás.
Coisas, sabe, corriqueiras do dia a dia. Eu me lembro um dia, andando de ônibus, por algum motivo, a minha mala, estava de mala no ônibus. Também andar de mala de ônibus é muito pobre, né? Eu era assim. De mala no ônibus. E a minha mala engastalhou na roupa de alguém, ou na bolsa, foi na bolsa. E eu sou uma pessoa muito lerda. Glória a Jesus. Misericórdia, não sei. E eu vou andando. E a mulher gritando. Eu nem imaginei que era comigo, ela estava gritando, porque ninguém grita comigo. Todo mundo me ama. E a mulher... E eu andando, arrebentei a bolsa da mulher tudo. Adivinha o tanto que ela ficou agradável comigo? Só não morri naquele dia pelo que os anjos do Senhor seguraram aquela mulher. Mas ela virou uma víbora. Tudo porque estourou um pedacinho da alça. Uma coisinha insignificante. Uma reação tão grande por algo tão pequeno. Eu pensei, tem demônio atrás dessa história. Só pode ser. Algo tão pequeno. E o que é uma bolsa perto da minha vida? Eu valho mais do que uma bolsa, irmão? Pensa bem a sua resposta. Claro que sim. Entende? Reação desproporcional. Oh Deus, tem misericórdia. Qualquer que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Nós seremos julgados por Deus. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Na próxima reunião, eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre julgamento. Mas hoje já fica o temor. Não é uma questão mais de não matar. É uma questão de controlar os ímpetos da sua ira. Quantos querem esse controle na sua vida? Pega a sua mão então. Eu vou orar para que o Espírito do Senhor conceda isso a você. Espírito de Deus, eu sei que muitos entre nós são pessoas que têm andado iracundas. Pessoas que por poucas coisas explodem. Ó Deus, eu quero clamar a Ti nesse dia, que o Teu poder venha quebrando toda a cadeia do inferno, todo o espírito maligno de ira, todo o espírito maligno de descontrole. Nós quebramos agora o Seu poder e declaramos essas vidas livres pelo poder do nome de Jesus. Espírito de Deus, que os Teus filhos são filhos do reino, dá mansidão aos Teus filhos, dá paciência, dá tolerância, para que eles saibam como lidar com a ira, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos.